Eu tô meio chorona, tá? Então vocês não se importam. Tô meio sentimental esses dias. Para mim é uma grande responsabilidade estar aqui nessa noite, porque tem passado grandes homens de Deus aqui nesse altar, né? Todas as quintas, todos os cultos da campanha, tem passado grandes homens de Deus para trazer a palavra. Então, para mim é uma responsabilidade muito grande estar aqui. E eu só queria dizer para você que nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. Não estava suposto de eu dizer isso, mas Deus tocou muito forte no meu coração que hoje eu estava olhando uma Bíblia minha antiga de 2007. Minha cunhada veio do Brasil e ela encontrou essa biblinha, uma biblinha bem pequenininha nas minhas coisas, e me trouxe essa última passagem dela aqui. E eu estava olhando essa biblinha e eu guardei antes de vir para o Brasil, deixei na casa da minha sogra, porque foi uma bíblia que a minha mãe me deu, então eu tenho um certo apego com algumas coisas, né? E no meio da Bíblia, entre Mateus e o Velho Testamento, naquela página branca, eu escrevi uma promessa que Deus me fez. Eu fui num culto e Deus usou uma missionária para falar comigo, e lá ela me disse que Deus ia me levantar para levar a palavra, e que era para eu preparar as vestes e estudar a palavra que Deus ia me levar, dentre outras coisas. Eu lembro que naquele dia eu só não ri dela porque eu nasci num lar cristão, então eu tenho muito temor às coisas de Deus, e eu não ri, mas eu acreditei, anotei na Bíblia, e aquele negócio, vamos ver se é isso mesmo, porque nunca passou no meu coração, nunca passou na minha cabeça, e eu anotei. Então eu queria te dizer nessa noite que Deus me tirou lá do interior de São Paulo para me trazer aqui para essa terra. Não foi lá que a minha promessa começou a se cumprir. Deus me trouxe aqui. E não, eu não sou pregadora, gente. Mas o que eu queria te dizer é que se Deus fez uma promessa na sua vida, não importa o tempo que passe. Passe o que passe. A promessa dele, ele é fiel. E nessa promessa que ele me fez, ele me deu o caminho. Ali na promessa ele me diz: prepara suas vestes e estude a palavra. Durante muito tempo eu não fiz nada para minha promessa se cumprir. Eu nem li a Bíblia. Eu cresci num lar cristão, mas nem ler a Bíblia eu lia. Não tinha por onde Deus me levar e Deus me usar. As minhas vestes, eu não andava nua. Mas não era uma veste apropriada de uma mulher cristã. Como diz a pastora Andriela, quanto mais larga a roupa, mais sofisticada. Digamos que a minha era bem apertadinha. Então, o que eu queria te dizer é que Deus te dá a promessa e Deus te dá o caminho. Fica firme nessa palavra. Eu senti no coração de dizer, eu não vou me alongar. Prometo que eu não vou fazer igual o pastor Carlos Maia, quinta-feira passada. Vai ser bem rápida a palavra, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre pessoas disponíveis e pessoas indisponíveis. Existem dois tipos de pessoa. Muitas vezes a gente confunde a pessoa estar indisponível ou disponível com uma agenda, né? Uma agenda cheia ou uma agenda vazia. Mas na verdade, você estar disponível ou indisponível tem mais a ver com a sua cabeça do que com a sua agenda. Tem pessoas que em meio ao caos, em meio ao tumulto, em meio à correria do dia a dia, ela é uma pessoa disponível. Ela faz tudo, mas ela tem uma cabeça boa, ela é uma pessoa disponível. Por outro lado, tem pessoas que pode passar uma semana, um mês descansando num resort, e quando ele volta, ele continua indisponível. Porque ele não descansou, a cabeça não está boa. Então é a nossa cabeça que comanda o nosso corpo. Então, se a sua cabeça estiver boa, tá tudo bem. Se a sua cabeça não estiver bem, nada vai bem. É por isso que em Romanos 12 o apóstolo Paulo fala que nós devemos renovar o nosso pensamento, né? Não é o nosso coração, é o nosso pensamento, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então,
eu queria te perguntar nessa noite, onde o seu coração está se inclinando? Na onde está a sua cabeça? Qual que é o foco? Onde o seu coração se inclina? O que te ganha, o que te conquista? O passarinheiro, vou usar um exemplo aqui só para vocês entenderem, quando ele vai pegar um pássaro, ele não vai no ar e pega o pássaro, ele não consegue pegar o pássaro no ambiente dele ali, da onde ele foi criado para estar. Ele precisa criar uma arapuca no chão para que o pássaro desça e ele pega. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes as distrações é que nos faz perder o foco, é as distrações que nos faz perder muita coisa. No caso do passarinho, se ele se distrair do que é para ele estar e ele descer, for ali para a arapuca, foi pego, né? Eu fiz só uma introdução para vocês entenderem o que eu quero dizer nessa noite. O texto base que eu vou ler é em Neemias 6, versículo 2. Essa passagem tem falado grandemente com a gente, o pastor já pregou várias vezes, já tem falado de Neemias. Para mim seria até meio inapropriado vir a falar depois do nosso pastor, mestre, pastor Carlos Maia, ter prego a esse respeito, né? Mas Deus colocou isso no meu coração. Eu tinha uma outra coisa em mente quando o pastor me falou para trazer a palavra, só que o Espírito Santo colocou para mim, fale sobre distrações. Distrações, e esse texto ficou na minha cabeça. O texto diz assim, Neemias 6, versículo 2. Sanbalat e Gésem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes e da mesma forma lhes respondi. Senhor Jesus, eu li a Tua palavra, Pai. Eu estou na presença dos Teus filhos nesta noite, Senhor, para trazer para eles o que o Senhor quer que eu entregue, não o que eu queira. Pai querido, eu estou totalmente, Senhor, à Tua disposição. Pai querido, fale o que o Senhor quiser falar, fale o que o Senhor quiser fazer. Embora, Pai, eu tenha um esboço aqui, Senhor, fale o que o Teu povo precisa ouvir, Senhor. Pai, eu aceito que essa mensagem tenha e leve a direção que o Senhor quer que ela leve, que vai pelo caminho que o Senhor quer que ela vá. Pai, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aconteceu no ano 586 a.C., na época que o povo foi cativo, né, por um homem chamado Nabucodonosor. Ele toma Jerusalém, ele destrói seus muros, ele destrói a cidade, o povo vai à ruína, né? E lá na frente o cativeiro de Nabucodonosor vem cair, né? O povo não é mais cativo. Só que se passam 150 anos. 150 anos. E chega uma mensagem para alguém, um homem simples, assim como eu, como você, um homem que não era ninguém. Ele não era um arquiteto, ele não era um engenheiro, ele não era um rei. Ele era eu e você, era um homem simples, ele era o copeiro do rei. E essa mensagem chega para esse homem e diz, Jerusalém foi destruída, o povo foi cativo, os muros foram destruídos. E a palavra de Deus fala que esse copeiro, ele senta e chora, porque ele sentiu pela cidade dele, embora ele não morasse mais lá, era o lugar dele. Então ele sentiu a dor do próximo, ele sentiu o que estava passando com aquele povo. Quando ele senta e chora, ele tem uma atitude, ele também ora. E ele ora e ele vai estar diante do rei, ele chega ali, ele era copeiro do rei, todos aqui acredito que saiba que o copeiro é quem ingere o alimento antes do rei ingerir, para o rei não ser envenenado. Então ele estava com o rei constantemente. E ele chega diante do rei abatido. E o rei olha para ele e percebe essa tristeza nele. Eu falo para você que Neemias, ele não era um homem mimizento, Neemias não era um homem que vivia entristecido, vivia emburrado.
porque se ele fosse, o rei nem levaria crédito. O rei diria, de novo com essa cara? Mas não, o rei percebeu que ali tinha alguma coisa de errado. Só que antes de Neemias estar com o rei, ele orou. Então ele chega diante do rei e o rei pergunta para ele: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que reedifique. O rei concede o pedido de Neemias. A Bíblia fala que o rei concede o pedido de Neemias porque a bondosa mão do Senhor estava sobre ele. Então Neemias orou, ele não pediu de qualquer jeito. Quando ele faz esse pedido para o rei, a bondosa mão de Deus já estava sobre ele. Neemias vai então até Judá para reconstruir aquela cidade. Ele desagrada a Sambalate, Tobias e Gessem. Eles não queriam que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Só que Neemias, ao contrário do que talvez eu e você fazia, ele não se abala. Ele falou: eles não querem, tô nem aí para eles, eu vou fazer o que eu vim para fazer. E ele prossegue, ele não se abala, ele anima o povo a reedificar as muralhas. E no capítulo 3 de Neemias fala que ele teve ajuda, ele teve muita ajuda. Se você ler o capítulo 3, Neemias não reedificou a cidade sozinha. Quando você se propõe a fazer o que você foi chamado, Deus envia a ajuda que você precisa. Esse mesmo povo que ajudou Neemias a reconstruir essa cidade é o povo que já morava lá na cidade e que não fez nada pela cidade. Precisou de um Neemias disposto a ir lá e fazer. Então eu queria te perguntar nessa noite: quem é você nessa noite? Quem sou eu nessa noite? Nós sentamos e nos conformamos com o que está acontecendo? Ou nós vamos lá e falamos: não, não é assim, eu vou fazer, eu vou retificar. Não é por aí, eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Então, Sambalate ouviu que eles estavam reconstruindo a muralha e ele ficou irado, indignado, ele zombou dele. Na palavra de Deus fala que ele chamou eles de fracos judeus. Quem são esses fracos judeus? Que estão vindo aqui fazer isso? Quem não entende o seu propósito vai zombar de você. Muitas vezes as pessoas vão olhar e vai dizer: o que está passando na cabeça dele agora? Porque de uma hora para outra ele resolveu se levantar e fazer alguma coisa? Porque de uma hora para outra a pessoa pode não entender e pode zombar. Quem não entende o seu propósito vai zombar de você. Mas lá na frente eles vão ser obrigados a ver o que Deus irá fazer. Neemias, a muralha foi construída até metade, o povo continuava cheio de ânimo a trabalhar, e a Bíblia fala que a perseguição continuou, a perseguição não parou. Só que enquanto eles trabalhavam, eles oravam e vigiavam e trabalhavam. Então eles não só trabalhavam, eles vigiavam. Então muitas vezes na vida da gente, não é só trabalhar, não é só a força, a gente tem que vigiar. Vigiar com tudo que acontece às nossas voltas, manter, como é que se diz? A porteira fechada, as brechas fechadas, né? Na mensagem que eu li, fala que ele enviou os mensageiros 4 vezes até Neemias. 4 vezes eles tentaram tirar a atenção de Neemias, foram 4 mensagens. Quantas mensagens está sendo capaz de tirar você do propósito ao que Deus tem para a sua vida, do propósito ao que você foi criado, do que é para você fazer? Talvez uma mensagem de WhatsApp, talvez uma rede social, talvez uma olhada num site que não é para olhar, talvez um site de fofoca. O que está distraindo você, o que está tirando sua atenção nessa noite? Irmãos, eu confesso que se fosse por mim, essa não seria a palavra que eu traria aqui nessa noite. Mas
A palavra que eu estou trazendo é a palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração. Por muitas vezes eu me distraí. Por muitas vezes eu nunca saí dos caminhos do Senhor, mas o diabo ele não precisa te tirar, ele só precisa te distrair. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, está vindo em todos os cultos, mas você está frio igual uma geladeira, você não dá um glória, você não lê a Bíblia, você não sabe nem o que é ler uma Bíblia. Não adianta só a gente estar na casa do Senhor e fazer as coisas de qualquer maneira. Se Jesus voltar, a gente fica. A palavra de Deus é clara, o caminho é estreito. Então a gente tem que vigiar, a gente não pode se distrair, nem por um minuto. Nem por um minuto. O diabo ele não vai chegar rangendo portas, empurrando cadeira, levantando cortina, fazendo a gente ficar com medo, não. Ele vai chegar tirando a sua atenção. É só isso que ele precisa fazer, para que você perca a sua bênção. Às vezes está tão perto, mas tão perto, mas tão perto, que basta só uma distração. Basta apenas uma distração. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Eu aprendo que só precisa ter um disposto a não se distrair. Neemias não estava disposto a se distrair. E através dele, ele contagiou muita gente para ajudar ele. Então, às vezes, tudo que você está precisando lá na sua casa é você não se distrair. Às vezes você fala, mas meus filhos, mas meu marido, mas... E você? Você está se distraindo com alguma coisa? Quem era Neemias? Mais uma vez, Neemias não era ninguém. Mas ele tinha no coração dele a certeza que ele podia fazer alguma coisa, porque ele estava debaixo da bondade de Deus. O caminho que Deus tem para nós, ele não é fácil. Ele não é um caminho fácil. Em nenhum momento na Bíblia fala que o caminho vai ser fácil. Se a gente quiser agradar as pessoas, a gente tem que ser igual a elas. A gente tem que se vestir igual a elas. A gente tem que fazer o que elas fazem. Muitas pessoas não gostam de ser contrariadas. Tem que ser tudo do meu jeito, tudo da minha maneira. Você quer. Se você tem medo de pessoas, você tem que ser comum. Seja comum. Seja igual. Se você tem medo de pessoas, não ouse a dar um passo a mais. Não ouse fazer o que Neemias fez. Não ouse tentar reconstruir um muro. Neemias em nenhum momento teve medo. A Bíblia não fala que ele teve medo, a Bíblia fala que eles oravam, vigiavam, trabalhavam, vigiavam, trabalhavam. Quando Neemias sai para reconstruir o muro, ele não era ninguém. Mas ele fez em 52 dias o que ninguém em 150 anos fez. Então Deus capacitou. É Deus que capacita, é só Deus. Para Neemias era inegociável parar o que ele estava fazendo. Foram 4 mensagens, depois teve mais uma. E se você continuar lendo, eu li o capítulo 6 aqui, 2 versículos. Mas se você continuar caminhando o livro de Neemias, você vai ver que teve várias tentativas. E Neemias não parou. Sabe por que Neemias não parou? Porque a obra que ele estava fazendo era muito grande para que ele parasse. Neemias não parou porque ele tinha um preço muito alto que ele estava fazendo. Às vezes, a distração faz você perder aquilo que está perto de você perder, porque você para, por um minuto vou dar uma paradinha, só um tempinho para descansar. Não vá por esse caminho. Quantos convites do inferno são necessários para fazer a gente descer? Quantos? Quantas coisas é necessária para você tirar o foco daquilo que Deus te chamou para fazer? Às vezes você pode olhar para mim e falar, irmã Kelly, você disse que você tem uma promessa. Sim, Deus me fez uma promessa, não foi uma vez, foram várias vezes. Às vezes você pode dizer, você disse que você tem, mas eu não tenho nenhuma promessa, aí que você se engana. Você não veio a esse mundo a passeio. Talvez você só não saiba ainda, você só não descobriu ainda. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. A sua vida tem que ser uma vida de propósito. Ninguém vem nesse mundo a passeio, irmãos. Às vezes, você está impactando a vida com outro só com a sua atitude.
Às vezes só o seu a paz do Senhor faz com que o irmão se converta. Só o seu bem-vindo faz com que o irmão se converta. Então todo mundo tem um propósito, todo mundo tem alguma coisa para que foi chamado nessa vida. Talvez não seja de pregar, talvez não seja para cantar, mas alguma coisa Deus te chamou para ser. Você não tenha dúvida disso. Aleluia, Deus. Se você colocar um preço na sua fé, o diabo paga. Isso é forte. Você pode dizer, não, mas é muito forte. Se você colocar um preço na sua fé, o diabo paga. E eu falo isso para você sem a menor dúvida. O que você disser, pode acontecer qualquer coisa comigo, mas se acontecer isso, eu perco o meu chão. É aí que o diabo vai tocar. Porque você está botando um preço. Tem coisas na minha vida, eu me considero uma mulher muito forte, muito decidida, eu aprendi a ser forte desde criança, não tive uma infância fácil, isso me fez uma mulher forte. Mas tem coisas na minha vida que para mim, eu digo, não, se isso acontecer, eu perco o chão. E é aí que o diabo, na sua fragilidade que o diabo entra. Então não coloca preço na sua fé. Eu aprendi. Eu demorei para aprender, mas eu aprendi. E sabe por que eu estou aqui hoje, nesse altar, trazendo a palavra de Deus para vocês? Porque eu entendi que eu não posso parar. Meu Deus. Que eu não posso descer. Que a obra é maior do que eu. Que o que Deus tem para fazer através da minha vida é maior do que eu, é maior do que você. Então hoje não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Na segunda-feira eu já comecei com uma dor na garganta muito forte. Eu fiquei a semana inteira sem voz. Meu marido ainda brincou comigo que quem conhece o Thiago sabe que ele é muito brincalhão. Ele falou assim, eu vou ter que cancelar sua agenda. Porque não saía voz. Não saía voz. E eu falei, Senhor, mas o que é isso? Eu não sou de ficar doente. Eu não fico doente. Nessa semana eu fiquei doente. E eu fiz uma oração e eu falei pro inimigo, falei mesmo com autoridade, aqui não, eu não posso parar, eu tenho uma missão a cumprir, eu não sei o que você veio procurar aqui nessa noite, mas eu sei que o Deus que pode fazer qualquer coisa por você está aqui nessa noite. Eu iria para casa só com os hinos que foram entoados, sem clichê nenhum, que estava muito bom. Eu já iria para casa, mas Deus tem grandes coisas para nós ainda nessa noite. Como você tem se distraído, meu irmão? As brechas na nossa vida não acontecem da noite para o dia. Nada é por acaso. Nada. A gente tem que vigiar. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém faz nada de uma hora para o outro. As brechas não acontecem da noite para o dia. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida é você mesmo. Você é a única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida. A vida, eu costumo muito dizer isso é frase de mãe. Eu costumo muito dizer isso lá em casa, a vida é feita de escolhas. E a vida é feita de escolhas. É frase de mãe, mas é uma frase de impacto. O que você escolhe hoje determina o seu amanhã. Adão pecou no paraíso. A gente lê na Bíblia que Adão pecou no paraíso, enquanto Jesus resistiu na onde? No deserto. São escolhas. Então a escolha faz toda a diferença na sua vida. Quando Deus te dá uma palavra, ela já existe. Se Deus te deu uma palavra dizendo que vai acontecer alguma coisa, que tem alguma coisa para ser feita, essa palavra já existe. Deus não te promete hoje para dizer, deixa eu ver amanhã como é que eu vou fazer para dar aquilo para Kelly, para dar aquilo para Dorcilene. Não, se Deus falou, isso já existe, isso é real. Só que depende de nós para acessar essa promessa. Depende de você. Às vezes, o que está faltando para você acessar aquilo que Deus falou para você é só o seu posicionamento. É só o seu posicionamento. Já é real. Às vezes a gente não acessa porque a gente se distrai no meio do caminho.
Jesus não disse que seria fácil. A gente pode até errar na jornada. A gente pode acessar uma porta que não era para acessar. A gente pode ir por um caminho que não era para ir. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Eu creio que eu estou pregando para a gente aqui, não tem nenhum anjo aqui, né? Às vezes a gente acessa portas que não é para a gente estar. Mas depende de você voltar. Depende de você encontrar o caminho que é para você estar. Então, quem é você diante dos obstáculos? Existe distrações, irmãos, que mata mais do que muito gigante. Neemias não se distraiu, ele conseguiu concluir a obra porque ele não se distraiu. Mas a distração que mata mais do que muitos gigantes, a gente vê alguns exemplos na Bíblia. Sansão, ele não foi morto por um gigante. Sansão foi morto porque ele deitou o colo numa cabeça errada. Não foi um gigante que destruiu Sansão, foi uma distração. Foi uma falha dele, foi o pecado dele que destruiu ele, foi por isso que ele foi morto. Ele tinha uma promessa. Sansão nasceu com as características que Deus escolheu para ele ter. Sansão era um homem forte. Sansão era o que Deus escolheu ele para ser, mas ele se distraiu e ele perdeu. Ele perdeu. Então, muitas vezes a gente pensa, não, mas quem tem promessa não morre, se Deus me prometeu. Irmãos, eu creio que não é bem assim. Se você se distrair, se você não se posicionar, eu creio que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu na sua vida se você não estiver na brecha. Se você não estiver na posição, no caminho, na direção que Ele te deu para dar. O rei Davi, ele não caiu porque ele foi para uma batalha. Não. O rei Davi caiu porque ele se distraiu dentro do palácio. Foi olhando Batseba. Ele se distraiu com Batseba, não foi um inimigo da guerra que fez com que Davi caísse. Então, posicionamentos nos leva para caminho de morte, mas posicionamentos também nos leva para caminhos de vida. Eu creio nisso. Não brinquemos, irmãos, com o diabo, porque ele vem para nos distrair. E ele vem para matar, para roubar, para destruir. Quando eu disse para vocês que por muitas vezes eu me distraí, foi porque por muitas vezes o inimigo brincou comigo e brincou com as minhas emoções. Quando eu digo para vocês que a nossa cabeça tem que estar boa, é porque às vezes você pode estar na igreja, mas o diabo, ele sabe o seu ponto fraco, onde que te toca. Então, nós devemos vigiar. Não vamos negociar o que é inegociável. A nossa salvação, ela é inegociável. O que nós fomos feitos para ser é inegociável. Não vamos negociar. Estamos fazendo uma boa obra. Eu estou fazendo uma boa obra. Eu quero crer que eu estou fazendo uma boa obra, da qual eu não posso parar. Então não desanima. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você, não pare. Às vezes, a porta aberta que você está buscando, ela já está aberta. Você só não deu o chute para acessar ela mais rápido. Às vezes está evidente, está ali. Deus nos dá caminhos. Deus nos dá caminhos. Então, que nós possamos ter a sabedoria de Deus e acessar tudo de lindo, tudo de pleno que Deus deu para nós. Deus não nos trouxe nesse mundo para ter uma vida miserável. Deus nos trouxe nesse mundo com um propósito. Então não negocie, irmãos, nessa noite. Não negocie o inegociável. Até aqui foi o Senhor que me deu. Eu deixo essa mensagem para vocês, no coração de vocês. Ela falou muito comigo. E que nós possamos não nos distrair. Que nós possamos sempre firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo, que as distrações venham fazer com que você perca aquilo que está ali, ó, bem pertinho de você conseguir. Amém? Deus abençoe.